Olá, já estamos ao vivo, entrando 6 horas aqui da tarde pontualmente. Vamos ver se já vamos começar a ter um público aqui para acompanhar esse bate-papo. Mais uma série Mudanças de Impacto, lives que a gente está produzindo aqui para poder trazer para vocês essa visão do mundo do impacto, dos empreendedores de impacto, como é que a gente lida com este cenário atual, como é que a gente pode criar, né, em momentos de tanto desafio, inovações. Olha aqui, já tenho aqui a Mari Fonseca, está entrando aqui pela Pipe Social, ia começar a apresentá-la. Tudo bom? Que lindo, adorei o Olá! óculos. Gente, é mesmo, eu tô com óculos. Vai de óculos, senão eu não consigo ler os comentários. Nem eu, vou tirar e botar. Tudo bom? Bem-vinda, Tudo que bom te bom, ver. bom te ver, Saudades. saudade. A Esteja gente nesse abraçada. afastamento. Está em Belo Horizonte, né, Mari? Tô em Minas, vim pra terrinha. Fazer Isso quarentena aí, em é bom. família. Melhor jeito, né? Que se a gente pode, tem essa possibilidade, tem que ir mesmo, ficar perto daqueles que a gente às vezes nem consegue, né? Pela vida que tem aí de empreendedorismo. Então, eu queria te apresentar um pouco antes de começar o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer também você tirar um tempinho aí, que eu sei que a parte social está a mil aí, fazendo outras lives, trazendo, né, muitos insights e informações nesse momento que muito desafiador, né? Mas também é aquilo que a gente fala, né? Também tem muita possibilidade aí que a gente precisa enxergar e por isso a gente está trazendo essa série de lives com nossos residentes que já trabalham, né, trazendo soluções e pensando como a gente pode fazer ainda mais agora, né? Então, falar um pouquinho da sua história, porque a sua história é muito rica. Então, gente, é um breve resumo que Mariana Fonseca é realmente uma empreendedora assim incrível que já começou fazendo, foi uma das responsáveis pela criação do site Por Vir de educação e inovação, e Mari também junto com a Lília, né, Rollerbeck, a sócia dela na Pipe Social, criou, isso eu acho muito legal, aquela organização que fala sobre a corrente do bem, né, que dissemina essa proposta de uma empatia ou, sei lá, solidariedade urbana que a gente tanto agora está falando, né, que a gente tem essa chance, não só nesse momento, mas de continuar com essa visão de que a gente precisa apoiar um ao outro para a gente realmente evoluir. E nisso tudo ela foi parar lá na Singularity University, onde ela fez uma imersão lá, né, nesse espaço, porque realmente você estava lá na NASA, né, no centro de pesquisa da NASA, e de lá veio com muitas informações e com essa também informação de uma futurista profissional. Por isso que é tão importante, eu acho, Mari, a sua hoje contribuição. A Pipe Social, quem não sabe, eu acho que todo mundo conhece muito, mas ela é uma plataforma que faz o mapeamento dos negócios de impacto no Brasil, né, e conecta esses negócios com investidores. E nesse momento, Mari, trazendo tudo o que você já tem de experiência e conhecimento, né, eu queria falar já de partida assim, que futuro ou quais futuros nos esperam dentro do mundo do empreendedorismo e, claro, de negócios de impacto. Boa. Gente, primeiro, boa noite, assim, obrigado pelo tempo. Eu sei que as lives estão disputadas. O mundo agora é de lives, né? Assim, até minha avó aqui, de 91 anos, que está fazendo máscaras aqui, costurando aqui na casa, Ah, que tá legal. sabendo o que é lives, está acompanhando. Então, primeiro isso, obrigada por dedicar o tempo. E também queria me colocar numa posição aqui muito de compartilhar o que a gente tem visto. Talvez meu chapéu de jornalista também, Ana, como você, de também reportar um pouco do que a gente tem lido e tem acompanhado, porque eu acho que nesse momento tem muita coisa, muita fake news, muita informação séria, muita dúvida. E aí, uma das coisas que eu queria começar esse papo é algo que a gente leu recentemente num reporte até da Harvard Business Review, para quem quiser, depois a gente pode deixar link, falando que em tempos de crise a gente tem dois fatores muito importantes. Um que a gente tende a diminuir e não valorizar os pequenos sinais de mudança e tende a exagerar e dramatizar mais os problemas
sem conseguir vislumbrar uma luz no fim do túnel. Então, acho importante que, como aí também nesse papo de futuro e futurismo, a gente tem essa ponderação, assim, de começar a acompanhar alguns sinais de oportunidades e mudanças que para a gente são importantes enquanto sociedade. E, por outro lado, tomar um cuidado também com o exagero, a tomada de decisão sob pressão, sem ver todos os lados, sem ponderar, porque essa ansiedade atrapalha. A gente é emoção também, a gente não é só razão, e aí, quando ela se embola um pouco nesse processo, tem que estar atento para essa sensação. Tem que ter muita calma nesse momento. Eu achei super interessante esse comentário, assim, esse disclaimer. Antes de tudo, pondere, né? E aí, Ana, só na linha do que você falou, do que a gente tem visto, eu acho que mais do que tendências, algumas oportunidades que a gente está começando a construir nesse momento, a Pipe está juntando um time para ler bastante desses reportes, das tendências que estão saindo, as oportunidades de inovação, para a gente poder preparar um documento para impacto, para negócios de impacto, muito preocupados com a história de que a gente quase que está tendo um momento de destravar algumas oportunidades que talvez fossem super difíceis de serem destravadas, demorassem mais tempo na história do mundo, mas que com a crise você traz para o presente o que era uma previsão de futuro, e isso pode ser oportunidade para os empreendedores. Então a gente está construindo. Que legal, adorei isso. Né? Que, de uma certa forma, acelera uma possibilidade que antes poderia acontecer, mas ia demorar. Sabe quando você vê aqueles relatórios de tendência que as pessoas falam, tendências mais ou menos de 3 a 5 anos, são coisas que já estão na sociedade, mas ainda não chegaram no mainstream, no volume. Quando a gente fala de futurismo, a gente está falando ainda de 10, 20, 30, 50 anos, né? Tipo, coisas que estão ainda muito no futuro. E, de repente, quando você tem uma crise, você força as pessoas a mudarem de hábito, né? Força as pessoas a terem que aprender e aceitar novos comportamentos, obriga a legislação, os governos, as instituições, as empresas a repensarem alguns modelos, e aí a gente tem a oportunidade de trazer para o presente coisas que eram previstas no mais longo prazo. Então, para mim, o mais interessante desse momento é a gente olhar para esse momento, claro, e apagar o incêndio que precisa ser apagado, com todo o cuidado que existe com o problema atual, mas que a gente não deixe de aproveitar essas destravas, esses processos que a gente está abrindo de oportunidade para que modelos de sociedade mais consciente, para que um capitalismo mais consciente, para uma economia mais igualitária, enfim, que a gente possa ter uma democracia melhor instaurada, com maior inclusão, porque essa oportunidade da crise, né? Ontem a gente estava numa live da Pipe com o pessoal do Instituto Clima e Sociedade, o Gustavo, do X, chama de X, e com o Gravina, da Climate Ventures. Eu achei interessante que eles estavam citando o Churchill, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial tinha uma frase que ficou famosa, que é: não deixe de aproveitar uma boa crise. E eu acho que é um pouco isso que eu queria propor nesse bate-papo de hoje, não desprezando o problema que está aí, mas com essa convite a olhar para a oportunidade. E nesse sentido, Mari, vocês têm aí hoje uma pipeline, vocês têm uma base de quantos empreendedores que cada dia cresce mais, né? Vocês têm aí já uma comunidade... A gente está com 4 mil negócios na base, mas é claro que empreendedores varia, né? Porque tem times de 3, 4 empreendedores, esse volume é maior, e esses negócios claramente estão num momento de teste e de dificuldade, né? A gente... precisa falar disso também. Pois não, é verdade, porque a gente, né, entende que é um desafio, entendendo o momento que é um momento realmente nunca antes visto, né, na humanidade. A gente está vendo aí que desde a Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu algo tão disruptivo, né, e a gente tem que colocar tudo em perspectiva. Tem uma questão muito difícil aí de lidar com perdas humanas, né? E então, quando a gente fala de oportunidade, que até meio, às vezes, destoa, né, de um momento de dor. Mas, entendendo que isso a gente acolhe, abraça no sentido de solidariedade, né, se solidarizar com as pessoas que estão mais vulneráveis, que isso é algo também fundamental como sociedade, né? A gente também tem que impulsionar aqueles que podem trazer soluções. Então, falando de soluções, quando você fala da comunidade, né, dos negócios que estão na base da Pipe, já surgiu alguma solução, por exemplo, na área
quando a gente pensa de saúde, né? Tem alguma coisa que você já pode trazer, assim, de exemplo? Ô, Ana, tem, assim, as coisas estão acontecendo agora, né? Assim, então é até difícil trazer É. tudo. Assim. Eu acho que tem, só queria fazer um parênteses, assim, para os negócios, a gente tem feito as lives pela Impact Academy da Pipe, a gente tem esse grupo de WhatsApp e essas lives que a gente faz com frequência para atender algumas dores, e obviamente a gente está olhando muito para esses desafios de fluxo de caixa, de equipe, e aí eu queria até, Uhum. a gente pode até entrar um pouco nisso, posso até recomendar algumas coisas do que a gente já ouviu. Mas de Ok, toca oportunidade, você. né? Não, tô Fala só dizendo aí. assim, para não deixar, porque eu sei que deve estar cheio de empreendedor. Tô vendo a turma subir aqui de gente conhecida, queridos. Beijo para todo mundo. Que a gente pode tocar, e eu acho que é importante sim a gente estar ciente que a maior dor nesse momento dos empreendedores é esse cuidado com o time, com as pessoas que trabalham com eles, e provavelmente se você é um negócio de impacto, você tem um impacto no seu time também, não só no seu produto e na solução, e a gente está falando de empreendedores que hoje estão com esse desafio e tem várias coisas legais acontecendo para apoiar esses empreendedores, então eu acho que eu queria comentar que tem oportunidade, tem gente querendo ajudar, se você está nesse momento de dor aí como empreendedor. Por outro E é lado, pessoal que está entrando, vamos falar aqui, Mari, rapidinho, né? Se quiser fazer uma pergunta, gente, eu estou aqui, eu posso passar para a Mari. Podem falar. está de óculos para conseguir ler. Tentei tirar porque eu enxergo de longe, mas eu não vou enxergar, eu tenho que botar. Não, é muito pequenininho. Boa. Mas aí, falando de Ah, coisas legais, assim, é óbvio que no primeiro momento, o que a gente tem visto que foi bem interessante, no geral, na área de saúde, a gente tem por exemplo, uma das questões desafiadoras de tecnologia e saúde era a telemedicina, né? Existia várias restrições dessas questões que ainda precisavam ser desenvolvidas enfim, de questões legais mesmo, ou o que pode ou não pode fazer à distância, o que é possível. A gente vinha muitos empreendedores acompanhando o Desafio Brasil de levar conhecimento para outras regiões do estado, do país, por exemplo. Você tem algum estado que tem um déficit de um radiologista, de um neurologista, que tem dificuldade de dar um diagnóstico, de fazer uma análise, e aí ficava complicado, caro e custoso atender um volume grande de pessoas se você não tinha os especialistas, né? Era um desafio Brasil. E hoje, com esse impacto em telemedicina e essa visão de que a medicina precisa escalar e precisa chegar onde tem que chegar na ponta, mesmo que não seja um médico fisicamente estando lá, mas que tenha um suporte de inteligência por trás, que tenha um apoio à distância, um diagnóstico à distância, com dados coletados local, enfim, essa mistura de presencial e online. A gente viu muita coisa interessante surgindo. A gente tem muitos empreendedores que atuam com essas tecnologias e ferramentas para dar suporte a médicos de família, a postos de saúde, a pequenas empresas ou empresas que precisam ter ambulatório à distância, que cresceram. E aí tem algumas notícias até super quentes, assim. A gente tem a Magna Med, por exemplo, que é um caso famoso aí de negócios de impacto, que a gente viu recentemente, eu não sei se saiu hoje ou há poucos dias, eles acabaram de ser contratados pelo Ministério da Saúde para ser a grande fabricante de respiradores agora para que a questão do legal. Covid. Então, eles estão lá desesperados, aprendendo a crescer, correndo, escalando. Eles têm que produzir 6.500 respiradores, aí, ventiladores, enfim, tem um termo técnico que eu não vou saber, para atender o Ministério da Saúde, porque eles entraram aí na lista de exceção, são um negócio de impacto que já fazia esse trabalho e entraram na lista de exceção para atender. Então, assim, tem muita oportunidade nesse sentido, mais para apagar o incêndio hoje. E outras coisas, por exemplo, a gente tem os negócios que olham para a longevidade, né? A gente sempre vem falando, né, que o Brasil está envelhecendo, que o público 60 mais está crescendo, que a gente se acha um país jovem, mas que a maioria dos nossos habitantes, hoje a gente tem mais avós do que netos no Brasil, né? A gente tem mais pessoas acima de 60 anos do que crianças até 5 anos. Então, que o Brasil é um país que está envelhecendo pobre, né? Sem um sistema para apoiar esses 60 mais. Então, todo esse universo de empreendedores de impacto que atua com 60 mais também está enxergando um aquecimento de demanda, de conversas, de como apoiar, de como atender. Inclusive porque eles também já eram digitais, estão ainda mais digitais com esse processo de quarentena. Então, enfim, só para dar algumas coisas mais Isso, quentinhas sem aí que a gente está dúvida, acompanhando. mudou, né? Todo mundo muito mais conectado. Essa nossa reclusão aqui acabou gerando, né, essa conexão maior. Então, é A interessante gente também, viu né, um do ponto de consumo vista do online aumentando empreendedorismo. nessa. Desculpa. A gente viu um consumo online aumentando nessa faixa de idade que geralmente não são nativos digitais e tal. Enfim, tem várias coisas interessantes.
que a gente começou a ver e tomara que isso fortaleça esses negócios. Sim, e quando você falou, né, quando eu já trouxe esse olhar das soluções, aí você falou, não, mas tem que lembrar que a gente tem ainda aqui os desafios de como a gente passa, né, faz essa transição, passa essa fase realmente de que parou, né, o mundo parou, e como é que a gente para e não cai, né? A gente continua pedalando no sentido mesmo que ainda sem conseguir avançar muito, porque a gente não está, ainda não dá para enxergar como, né? É muita calma nessa hora, mas como é que você, dentro dessa calma, consegue viabilizar a sustentabilidade do seu negócio, né? Eu acho que assim, o que a gente tem no nosso YouTube uma live que foi muito legal que a gente fez com o Leonardo Letelier da Cital e que oferece crédito para negócios de impacto. E o Léo foi muito interessante que ele começou com aquela máxima, né? Cash is king, né? Dinheiro é rei nesse momento. Se você tiver a oportunidade de diminuir seus gastos, de poder pedir para fornecedores fazerem descontos ou negociar pagamentos para você ter dinheiro em caixa, para entender quanto tempo essa crise vai durar, quanto tempo a gente vai precisar travar a quarentena, porque tudo ainda é muito incerto. Essa coisa de você buscar os seus clientes para ativá-los e checar e ver se alguém está precisando de alguma coisa, de como você pode ajudar, de que outro serviço você pode prestar para a gente poder gerar essa renda extra. Enfim, tem algumas medidas, para além das que a gente está ouvindo muito de governo, que é negociar com a equipe para ver se você consegue antecipar férias, consegue implementar esses programas de governo, que para os negócios de impacto não tem tanta aderência, porque eles estão falando de negócios que faturam aí, acho que, se não me engano, 350 mil ano, negócios que tem equipe CLT, e não é a realidade dos novos negócios de impacto ainda. A maioria trabalha com o PJ, a maioria não fatura tanto assim. Então, tem que entender esse cenário e tentar ter o máximo de recurso em caixa para poder tomar as decisões com um pouco mais de respiro. Inclusive, se for necessário, buscar esses créditos de impacto que a gente fala, né? Que vão te cobrar juros menores, que vão ter negociações mais, enfim, mais acessíveis para você também não sair devendo muito, chegar no fim do ano e não quebrar agora, mas ter que quebrar lá na frente quando for pagar essa dívida. Então, assim, isso a gente ouviu muito, o Léo explica muito melhor do que eu. Isso Mas eu está acho que no YouTube, você tá no falou, está YouTube, onde? da Pipe. E aí, Tá. e tem também, eu acho que vale olhar, tá, gente? Vários programas para novos negócios, startups, têm falado dessas metodologias de como gerir a parte financeira mesmo e essa questão de gestão de equipe. Eu acho que vale nessa hora beber de vários temas ligados a negócio. O próprio Sebrae está com um portal específico para pequenas empresas, enfim. Eu acho que vale, se você está passando por esse momento de dor, acho que tem que olhar isso e ver como fazer e ser muito transparente. Eu acho que uma das máximas que a gente ouviu muito é ser muito transparente com a sua equipe, o desafio que a empresa está vivendo, para eu ver aqui passar uma Isso tem a pergunta ver de liderança. com a pergunta da Manuela aqui, como vocês acham que um líder de equipe deve agir em um momento de crise como essa? É isso que você está falando, Exato, a né? gente tem falado muito, assim, os gestores de RH, a gente também fez algumas lives com equipes de gestão de pessoas e falando exatamente disso, seja muito transparente, negocie muito essa questão dos horários, das férias, do salário, etc., mas com muita honestidade e sinceridade, porque, obviamente, são as pessoas que vão também te ajudar a passar pela crise, né? Os times que passam bem pela crise são os times que vão performar melhor lá na frente. Então, a gente, enfim, resumindo do resumindo, abrir esse jogo, não demorar, ser claro e transparente com o que está acontecendo, não ter vergonha de expor essa dúvida, insegurança, você não precisa ser, só por ser líder, você não precisa saber de tudo, e não precisa ter resposta pronta para tudo. A gente está vivendo um momento, como você disse, extremamente inusitado, que ninguém tem fórmula pronta ou uma comprovação do que vai acontecer daqui para frente, né? Então, isso eu acho super importante para acolher os corações aí dos empreendedores. É um pouco do que a Pipe tem tentado fazer. Mas também tem notícias legais, Ana, do ecossistema, que eu Oba! acho que, já que a gente está aqui falando com o Cívico e estamos todos juntos aí nesse barco, a gente está super feliz de participar de várias conversas. A Pipe está no comitê do N-Impacto, que é um comitê que está junto com o governo para falar de negócios de impacto lá dentro. E eles estão levantando todas as ações e ativações que estão existindo nesse modelo mais estrutural para levar essa pauta para o governo. A gente tem a Caleidos, que é uma parceira também que escreve sobre negócios de impacto, enfim, tem a Invest, também acelera. Eles fizeram uma lista muito grande de coisas que estão acontecendo, e uma das listas é uma que
a Ponte levantou de gente que já está oferecendo recurso. Então, assim, tem muito lugar para vocês buscarem listas e de opções para apoio. Eu vou citar algumas, assim, já com vergonha de estar esquecendo e errando e falando bobagem, porque tem muita coisa legal, assim. Mas eu sei que, assim, desde BNDES da vida, já olhando para como apoiar esses negócios, a Firgum com o pessoal da Empreende Aí e o Impact Hub estão olhando para os empreendedores de periferia, de como ajudá-los a manter a equipe e o trabalho para não tirar a renda desses locais. A gente tem uma conversa muito legal acontecendo com a TREI e o Sistema B, que também estão tentando levantar um fundo para apoiar as folhas de pagamento dos negócios de impacto, para que eles possam respirar nos próximos meses, aí, exatamente nesse problema que a gente está falando. Então, assim, se sintam acolhidos também nesse sentido de que as pessoas estão se articulando para levar recurso, para levar suporte. Ninguém está parado nesse momento. A gente está até com chamadas abertas na parte de aceleração e apoio a negócios. Elas vão continuar aparecendo aí daqui para frente. E acho que vale olhar. Mas o primeiro, antes de tudo, faça um autodiagnóstico aí do negócio, do caixa que você tem, de como é que está a equipe, de como é que podem ser os próximos meses, para você, aquela conversa que a gente teve no primeiro minuto, né? Para você tomar decisões separando um pouco o racional da ansiedade, do emocional, para que isso seja menos doloroso e também você não corte demais na carne sem precisar, né, gente? Então, a gente também está com esse processo na PAB, a gente também é empreendedor de impacto, então eu estou compartilhando Claro. esses aprendizados. Mas tem muita coisa legal, assim, a gente pode depois, né, compartilhar links, se vocês não tiverem essas listas aí, que eu sei que o Cívico também está levantando vários dos trabalhos que têm sido feitos pelo ecossistema. Sim, não, sem dúvida, mas é sempre bom compartilhar. É só trazer aqui para vocês, gente, que a Pipe Social, ela está desde o início, antes até do Cívico, né, chegar mesmo, porque elas foram quem prepararam toda, né, essa parte do propósito, do conceito mesmo, de como a gente, né, que território a gente iria ocupar com essa proposta mesmo de trazer, reunir iniciativas, organizações, terceiro setor e setor 2,5, que são os negócios de impacto, né, que já nascem com um propósito de trazer uma solução para os nossos desafios como sociedade, mas com um lucro, né, com fins lucrativos. Uhum. E então, nesse contexto de ecossistema, e que vem com todo esse propósito, o Cívico também está buscando entender como é que ele pode ajudar, porque é isso, né, Mari? A gente está no momento que todos nós vamos ter de abrir mão daquilo que a gente conhecia, do que a gente tinha, para um novo que a gente está vendo aí, aos poucos, o que vai ser. Mas vamos caminhar juntos, ajudar um ao outro, né? A questão financeira da sustentabilidade é uma questão fundamental, mas como é que a gente equilibra isso para ninguém ficar para trás, né? Vamos juntos, e é um processo mesmo, eu acho que é colaborativo, né, da gente trocar, da gente entender essas várias lives. Eu tenho feito isso, eu vou de uma live para outra, que eu vou achando interessante, e, né, encontrando pessoas que antes eu não conhecia. Está sendo muito, nesse sentido, muito rico. Mas pensando nessa caminhada, nessa transição, um ajudando o outro, né, como é que a gente vai agora, né, trabalhar. Aí eu estou trazendo tudo, tá? Porque a gente com esse home office insano, né, gente? A gente não para. Home office aqui, eu acho que nunca todo mundo... nunca, eu acho que a gente trabalhou tanto, todo mundo, né? Eu acho que tem, assim, um desejo de ver as coisas realmente avançarem, né? Então, você com um olhar, porque você é jornalista, você é empreendedora e futurista, né? Uma pessoa que trabalha com tendências. E aí vamos até, lógico, a gente está falando de empreendedorismo, mas pensando num contexto assim maior, de sociedade, né? O que você está vendo, assim, dentro do que você já agora tem de informação, né? Legal, eu acho que assim, eu vi até uma emendando uma pergunta que estava aí, algumas pessoas falaram, eu também acho, também quero Opa, saber. perdi. Quais são as oportunidades aí para empreendedores que vão começar agora, né? Eu acho que tem assim, lembra que tem uma curva de adesão, né? E desenvolvimento do negócio, de solução. Depende muito do que você quer como solução. Mas a gente teve algumas conversas interessantes, por exemplo, na área de saúde, né? Óbvio, quem já estava pronto para atender essa demanda específica,
conseguiu acessar as primeiras oportunidades que ainda estão surgindo. Tem muito edital aberto, muita chamada de urgência para apoio à Covid e tal. Então, tem a questão do timing, você está pronto para atender essa demanda. Por outro lado, a gente teve um papo com a Ana Calçado da Uilinka. A Uilinka trabalha com pesquisa de tecnologia que está na base científica mesmo da pesquisa. E ela trouxe um ponto muito interessante, né? Ela falou, Mário, a gente perdeu muito dinheiro de pesquisa nos últimos anos, por N questões, e apesar disso, o Brasil, ainda toda a parte de pesquisa que a gente faz, de estudo, 46%, segundo eles, do que é feito de pesquisa é em saúde. A gente tem um volume de pesquisa em saúde absurdo. O Brasil é referência no mundo em pesquisa de saúde. E a gente não fala dessas coisas, a gente não sabe, né? E aí, quando a gente vai entender com a Ana, mas como assim? Onde é que estão as oportunidades? Por que isso não está na rua? Tem esse desafio de fazer a pesquisa virar negócio e virar solução que possa ir para a rua e não ficar só no âmbito acadêmico ou não ir direto para dentro de uma empresa, não necessariamente fazer o impacto que poderia fazer social, né? Isso né? Academia e empreendedorismo, né? Tem que fazer isso, assim, né? Chegar mais junto. E aí, claro que se eu estou falando desse nível de pesquisa, tem times, não vai, amanhã isso não vira negócio, existe um processo de construção, de pesquisa de trabalho, mas tem muita oportunidade nessa relação aí de apoiar também os pesquisadores que não tem a ver empreendedora, não, são relações diferentes, assim. Mas fiquei achei bonita essa informação de que o Brasil é referência em pesquisa de saúde e tem muita coisa maravilhoso, acontecendo, principalmente na tropicalização das soluções, né? Porque muita coisa vem de fora e o Brasil tem todo um cenário especial de temperatura, clima, hábitos, sociedade, sistemas imunológicos que precisam ser tropicalizados e o Brasil tem muita coisa muito legal para oferecer nesse sentido. Então, imagino que nesse momento, uma tendência é que a gente volte a ter recurso e apoio para esse tipo de pesquisa e, obviamente, para isso virar a solução na ponta, para que a gente possa fazer essa gestão da saúde com mais eficiência. Então, não só, lembrando que saúde, isso também é muito legal, a gente conversou muito com a Ana, a gente não está falando só da saúde, genética, biologia, etc., que ótimo, tem muita oportunidade aí, mas na gestão, né? Como é que você faz uma gestão da população quando se trata de saúde, a gestão dos recursos, a logística dos recursos. Então, tem muito software, tem muito projeto. A gente viu muita coisa interessante das tecnologias de SMS, né? A gente tem alguns negócios de impacto que estão assumindo a comunicação com a periferia, de chegar ao SMS com informação, porque o mundo, eles já adaptaram a tecnologia, a solução para aquele público. Então, isso também está dentro da gestão de saúde, tendência de saúde. Não precisa ser só o medicamento ou a solução biológica, né? Só para fazer aqui uma pausa, porque entrou o Iago aqui, ele é um empreendedor, ele acabou de entrar aqui. Ele é de Salvador, ele é fundador do Traz Favela, que é uma espécie de rap das favelas, das comunidades. E eles, então, esse delivery, ele falou que aumentou absurdamente, né, a demanda, e eles estão tentando trabalhar exatamente para também poder abarcar, aproveitar esse momento, né, e eles têm uma estrutura, mas não tão ainda parruda, não esperava, claro, vamos dizer assim, essa aceleração aí, né, do negócio deles. E é isso que você está falando, assim, imagina que são potências que estão aí, né, são startups, que às vezes nem estão com muita visibilidade, não estão, porque no caso do Iago, do Marcos, o pessoal, a Ana Luísa até também, que é do Traz Favela, eles estão em Salvador, a gente sabe que, né, o Brasil não é só São Paulo, Rio, São Paulo, né, é um mundo, tem um mundo aí, a Pipe mapeia, sabe disso melhor do que ninguém, né, então é muito legal você ver que o Brasil não só é referência, né, no caso da saúde, como você trouxe, Mário, mas também é potência ainda não, né, revelada, não investida. Então, eu acho que agora é um momento também de aparecer muita startup que também não estava aí, né, num lugar de visibilidade. A parte social traz essa visibilidade, a gente sabe, né, lá para o Cívico, é maravilhoso a gente ter vocês lá, exatamente porque a gente quer, nossa ideia mesmo, como eu acho que todos esses ecossistemas, é trabalhar em rede. Então, como é que a gente agora acessa isso, né? A Pipe sentiu isso
acelerar no sentido de aparecerem mais negócios? Viu muito essas questões de contato com a base da pirâmide, de poder fazer a gestão e apoio a essas pessoas, que é uma expertise dos negócios de impacto e que não é de todos os negócios, né? Essa logística de favelas, por exemplo, igual o Iago faz. Você está cadastrado na Pipe, ele falou aqui. Iago, muito bem. Isso é super difícil. Esse acesso à saúde, esses primeiros atendimentos na base da pirâmide também é complexo e é custoso, e quem tem expertise são bons negócios de impacto que atuam nessa região. Então, assim, essas são as oportunidades imediatas que a gente tem visto, mas eu queria ressaltar um pouco algumas macro que a gente tem olhado também, que a gente espera que a gente consiga que elas fiquem, né? Isso que eu falei, dessas tendências chegarem mais próximo e que elas consigam florescer com essa passagem pela crise, essas oportunidades de destravar mesmo questões burocráticas ou questões de hábitos que eram complexos. Por exemplo, né, a gente tem visto algumas coisas bonitinhas aparecendo, algumas campanhas ainda tímidas, mas o impacto da quarentena e de parar as fábricas, de pensar logística na pegada de carbono, no nosso clima, é super interessante. É uma discussão interessante a ser feita. Então, a gente talvez consiga segurar e levantar um pouco mais essas conversas de produtos mais sustentáveis, de uma logística mais sustentável, de tomar esse cuidado com lixo, com descarte. A gente está em casa, está vendo isso com maior volume e acompanhando de perto. Então, desde a ponta do consumidor até as decisões das grandes empresas em clima, ficou super evidente na quarentena, que não era necessariamente a pauta saúde, que é a pauta mais óbvia, né? Claro. Então, assim, a gente está começando a entender e tentando mapear, assim, ver o que é que isso pode surgir de oportunidade para os empreendedores em clima, por exemplo, em logística e gestão. A gente tem visto muitas essas campanhas, compra do seu mercado local para apoiar o empreendedor local, o menor, né? Mas isso tem um impacto, por exemplo, de logística, de consumir menos carbono, menos transporte, da gente estar apoiando o produtor local, que é uma discussão que a gente faz há anos, mas que de repente se vê mais fortalecida nesses momentos. Então a gente acha que tem oportunidade, assim, né? Essa parte de cooperativas também. A gente está vendo as costureiras se unindo para produzir máscaras, para fazer assim, as cooperativas acontecendo. E são modelos de negócios de vários negócios de impacto. Os negócios da Amazônia, por exemplo, tem vários que fazem cooperativas locais para se unir, ter um preço, ter mais apetite para o mercado, para vendas de maior volume, né? E estamos, de novo, voltando com essa pauta nesse momento, de pequenas pessoas fazendo cada um pouco e que se juntam para entregar em volume, para ter escala. Então, tem oportunidade. Você acha que essa coisa do consumo consciente vai vir com mais força do que a gente antes desse, né, momento via? Porque, pelo menos assim, eu acho que as pessoas entenderam o impacto quando, né, todo mundo, quando saiu de circulação, o céu de São Paulo está azul, gente, né, azul, assim, né? Fora o impacto ambiental, né? Você acha que isso chegou nas pessoas agora para valer essa eu acho responsabilidade? que tem pouca informação do impacto nas pessoas, mas o consumo tem algumas pesquisas pipocando da mudança nos hábitos de consumo, o que as pessoas têm consumido mais ou menos, e a importância da durabilidade das coisas, um pouco essa autoconsciência do que eu gasto, o que eu consumo, o que eu produzo de lixo, né? Porque você está em casa, está ali. Então, as coisas ficaram um pouco mais próximas, mas eu acho que tem também um outro ator interessante, que são os investidores e as empresas, os recursos. De repente, elas estão se vendo numa crise, tendo que pensar o impacto delas também, como elas podem ajudar, como elas podem sair do seu dia a dia de vendas e olhar para o social e o ambiental. Então, a gente aposta que vai surgir também essa maior preocupação com empresas B que possam apoiar negócios de impacto, que possam preocupar com essa cadeia inteira produtiva e como vai cuidar dessa cadeia, que não precisa ser uma cadeia que está tão longe, por exemplo, lá na China, que pode ser talvez aqui, feita aqui em cooperativas. Então, tem mudanças e oportunidades em vários níveis que a gente está apostando que possam vir como oportunidades de a gente oferecer produtos e serviços de negócio de impacto com eficiência de mercado e com o impacto social e ambiental que a gente está precisando. Então, eu acho que
assim, isso é uma das coisas, uma das áreas aí, eu acho que a gente está falando é essa questão da ambiental e de logística que a gente está mapeando. Já falei da longevidade, que eu acho que é uma pauta que vai ficar muito aquecida, essa preocupação de como cuidar das pessoas que são grupo de risco e traz de novo essa temática de olhar para um país que está envelhecendo e que precisa ter produtos e serviços que apoiem essas pessoas, incluam essas pessoas e também não gere preconceito, né? Porque eu acho que a gente tem brincado muito, né? Não deixa os velhinhos na rua e tal. Mas quando você olha o espectro, né, de 60, 70, 80, 90, 100 velhinhos, é muita coisa e a gente tem que tomar cuidado e entender e também não ter um preconceito nesse grupo. Eu acho que vão ter alguns aprendizados interessantes que podem surgir e oportunidades aí para os cuidadores, né? Nunca se falou tanto das pessoas que cuidam de uma pessoa 60 a mais. Em geral, são pessoas também 60 a mais, que estão cuidando de um pai, de uma mãe, de um tio. E esses cuidadores começam a entender o tamanho do desafio. Você acabou tendo que cuidar do seu avô, da sua avó com mais atenção nesse momento, isso também abre uma percepção do valor desse trabalho, da importância, de quanto entender esse mercado é relevante, né? Eu acho também que tem oportunidades por aí. E aí tem mais duas outras áreas, né? Que eu acho que é a parte de trabalho, que a gente vai ter uma discussão interessante aí de futuro do trabalho, de a gente, como trabalhar de casa, trabalhar home office, modelos de trabalho de pessoas à distância, o custo de reuniões, uma reunião que podia ser um e-mail, desde coisas pequenas, mas também o impacto da gente poder transformar os modelos de trabalho. Então, eu acho que também, para quem olha para impacto social em modelos de trabalho, pode ser uma oportunidade interessante essa obrigatoriedade que a gente está tendo de revisar a forma como a gente trabalha. Então, também estamos vendo algumas pistas por aí. A gente vai construir tudo isso, hein, gente? A gente está contando um pouco as grandes temáticas que a gente está Não, sentindo. super interessante isso, porque a gente já vê uma mudança, né? Já sente essa mudança, que é possível. O que antes era assim, um pouco inimaginável, hoje é possível, assim, tá todo um time home office. É claro que são, né, ferramentas, todo mundo fazendo lives, todo mundo fazendo. Então, tem uma vastidão aí claro, de caminhos, e para a gente equilibrar um pouco, né? Assim, estilo de vida, porque também tudo isso a gente está refletindo, né, Mari? Assim, quando a gente pensa no mundo como era, não é mais, não vai ser mais, né? É claro que não é que tudo mudou no sentido, mas sim, pode não vir agora a mudança ficar clara, mas mudou. O que a gente vai construir a partir de agora tem uma experiência aí e que a gente sabe que pode se repetir, né? Que este mundo está. E que a gente tem um papel nela, né? Que a gente precisa continuar nessa mudança de hábitos, né? Que não é sentar Sim, e sim. esperar passar, né? Isso eu acho super importante. Sim, todo mundo protagonista, né? É isso. E aí, Ana, só para não deixar de falar a última, que é muito próxima do meu coração, também já trabalhei e aí já empreendi um pouco nesse sentido, que são as Civic Techs ou GovTechs, como vocês quiserem chamar, que são os negócios de impacto que estão olhando para a gestão de governo, gestão de dados, gestão de pessoas, transparência, combate a fake news, informação na hora, mas com qualidade. Eu acho que a gente está vendo o tanto que as redes sociais têm poder, mas, por outro lado, o tanto que elas também podem gerar ansiedade e desinformação. A gente já vinha falando disso em eleição, em outros momentos, mas especificamente agora, a importância da gente trocar informação com qualidade, da gente passar para frente o que precisa ser passado, lava a mão, faz isso, faz aquilo, tem que usar máscara, não tem que usar máscara, enfim. Essa ativação das redes, a agilidade das redes, mas, por outro lado, a gente precisa que os dados sejam publicados de forma transparente, que a gente saiba de fato o que está acontecendo, ou também cuidado com questões de privacidade para não gerar problemas para as pessoas porque vazou uma informação ou outra que não deveriam ser vazados, que deveriam ser estatística e não nominal, né? Que a gente fala tem um dado, mas não o nome da pessoa. Enfim, tem várias questões que foram surgindo, que já são pauta há bastante tempo, aquela coisa que eu falei, já são tendência há muito tempo, porque não adianta a gente querer ser um país digital ou ser uma população que está na sociedade 5.0, que a gente fala, sociedade de revolução industrial 4.0, a gente vai dando várias pontuações para a evolução, se a gente não tem um governo e uma plataforma de gestão
da democracia, gestão das pessoas, gestão de dados, que acompanha essa evolução. E eu sei que é uma briga que muita gente não quer comprar, que tem todos os seus entraves, mas, assim, os empreendedores que veem os desafios de governo, de gestão de dados, de transparência, de ferramental que falta, do mais simples possível, que seja o quadro das escolas municipais, estaduais, a gestão dos dados das escolas, coisas assim, do pequeno ao macro, e olham isso como uma oportunidade para empreender e apoiar os governos para que eles tenham mais eficiência, cheguem melhor na ponta, façam uma melhor distribuição de recursos, sejam mais transparentes, evitem fraudes, blá, 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 começa a ter força de novo, assim. Era uma pauta que a gente trouxe muito lá em 2013, quando a gente teve todo o movimento de rua, e que agora tem voltado com o Covid, né? Porque é uma questão do coletivo, não é uma questão do individual. E o coletivo tem que incluir governo, tem que incluir informação, tem que incluir gestão. E a gente precisa apoiar também o governo para que ele venha para esse movimento. Não adianta as empresas serem super modernas ou as ONGs e o governo ainda trabalhar ali numa carroça burocrática que trava muitos processos. Então, eu acho que para a Civictex e GovTex tem um destravamento interessante que pode acontecer nos próximos anos aí, ou próximos meses, para trazer mais perto. Acho que eu trouxe um pouco tudo isso. Muito bom. E tem, porque essa coisa do Estado, né? Como a gente tem um Estado menos burocrático, né? E que a gente consiga fazer realmente uma conexão assim, de todos os atores, né? Os empreendedores, né? O governo, a sociedade civil, que é um momento desse protagonismo de todos nós, de uma responsabilidade, né? Cai uma ficha, né, gente? Espero que tenha caído, né? Assim, essa nossa experiência, né? Quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, eu, no caso, na vivência do ciclo, tenho aprendido sempre muito, né, desse lugar de responsabilidade. Realmente, o meu impacto, e esse vírus veio mostrar mais, você falou do coletivo, é isso, né, o que eu posso, como eu posso impactar no coletivo. Uma pessoa impacta muito no coletivo, né? Então, a gente está meio que aprendendo a duras penas aí, tá trazendo essa reflexão nesse momento. Mas eu estou vendo aqui também o Haroldo Rodrigues, nosso residente também, que ela né, da Intercity, tá aqui, mandou aqui uma. Está no Ceará, e aqui ele está falando, né, que nós somos realmente 13º no ranking de publicações científicas, você vê. O Brasil tem essa imensidão, né, e com todas essas possibilidades, a gente tem que sair desse lugar, que é um lugar de confronto, né, no sentido de sociedade, assim, polarizado de um lado ou de outro. A gente está, não que a gente esteja no mesmo barco, a gente sabe que são barcos diferentes, né? O barco da periferia é outro, né? O barco das comunidades, das favelas, né? E tem as diferenças que a gente tem que enxergar como coletivo, né? E buscar soluções, porque se a gente resolve, né, destrava, eu gosto quando você fala isso, Mari, destravar, né? A gente precisa destravar, né? E enxergando que eu acho que se a gente não sabe o que vem de futuro, a gente sabe que o futuro vai ser criado pelo coletivo, né? Por isso que essa ideia... Ana, eu estava lembrando, assim, exemplos bobos do que é destravar. Esse projeto que eu trabalhei de engajamento cívico, lá atrás chamava Web Citizen. A gente tinha uma plataforma que era o Vote na Web, que a gente acompanhava a Câmara e o Senado, os votos, né? Que senador votou para que questão, em qual projeto de lei, se ele votou contra ou a favor. E aí você conseguia fazer um diagnóstico de como você votaria e quem vota mais parecido com você. Independentemente de raça, partido político, estado, enfim, você conseguiria entender quem são os representantes que de fato te representam. Que essa era uma grande questão para a gente. E era tão difícil conseguir digitalizar esses votos e ter acesso a todos os senadores e as informações de todos os deputados. Enfim, era um parto, porque era tudo muito difícil tecnologicamente, burocraticamente e tal. Passa-se aí 7, 8, quase 9 anos, e tá lá agora o Senado votando todo mundo de casa, digital, fazendo voto digital. Então, assim, é isso que a gente está falando. Tem uma oportunidade para coisas que a gente achava impossível,
serem possíveis. Então, de repente, se era impossível, a gente propôs um projeto de lei para ter assinaturas digitais reconhecidas, validadas, que chegasse uma votação à distância. Hoje, tecnologicamente, lá o Mudamos, do Ronaldo Lemos, faz isso, você consegue fazer. Então, assim, essas crises, nesse sentido que é o destravar, sabe? Coisas que a gente parecia futuro, né? Assistindo um filme de ficção científica, que a gente talvez consiga fazer acontecer mais rápido, ou filmes que eram utopias, né? A gente abraçando árvore, que a gente brinca, muito apaixonado, e que agora a gente fala, não, é possível a gente falar de separar lixo, é possível a gente falar de consumir local para diminuir a pegada de carbono, tem as fábricas que estão tendo que se reposicionar, enfim. Fica possível várias coisas no momento de crise e a gente precisa escolher o que é possível, porque também, não sendo tão poliana, tão romântica, tem muita gente escrevendo a preocupação do contrário, né? Não sei se vocês viram, foi o hit aí, pelo menos da turma de tendência e futurismo, o texto do Yuval Harari, lá, que é professor da Universidade Hebraica de Israel, e ele escreveu Sapiens, né? Que foi o livro mais famoso dele, e eu super recomendo, assim, enfim, acho muito legal. E ele fez um texto para o Financial Times falando que estava preocupado com a privacidade de dados de saúde, né? Tipo, a China, por exemplo, fez uma gestão do Covid muito baseada em privacidade de dados, sabendo exatamente quem tinha, quem não tinha, quem tinha anticorpo, quem pode comprar, não pode comprar, tudo pelo celular. Pode ter sido super efetivo, a gente vai entender melhor quando essas informações ficaram mais transparentes, mas, por outro lado, é um risco, né? Aquela coisa que eu estava falando, da privacidade e gestão de dados, se torna uma questão delicada e para a gente saber como a gente quer proceder enquanto sociedade, né? Ele, por exemplo, está preocupado com esse temático. Então, é um misto de oportunidades e a gente fazer algo com as oportunidades. Como, aqui em Minas a gente fala que o cavalo passou selado, você tem que montar, senão ele vai embora, entendeu? Agora, você pode deixar ele embora, e aí alguém pode pegar essa oportunidade para um outro viés que não de impacto socioambiental, que é o que a gente gostaria que fosse, né? Mari, antes de ir embora, então, como é que faz para o pessoal, né, com essas informações que você trouxe, para continuar aí? Então, vocês estão na live, como é que está a Pipe nesse sentido? Está trazendo todas essas conversas, essas trocas? Como é que é? Maravilha. A gente abriu para os nossos parceiros essa oportunidade de ver quem tinha expertise para falar sobre o quê. E está escutando os empreendedores com algumas pesquisas rápidas de demandas pontuais que eles estão tendo, para a gente trazer especialistas para compartilhar opinião, ajudá-los a pensar. Então, a gente está fazendo lives quase todos os dias. Hoje a gente não fez, porque a gente ia fazer essa com vocês, mas obrigada. Tem feito via o Zoom ou o YouTube, e coloca no YouTube, tudo acaba saindo aqui no Instagram da Pai.social. O site é pai.social. Se vocês estavam com um negócio de impacto, cadastra lá. E se não tá e gostaria de entender melhor o mercado, a gente tem muito estudo legal lá do mapa do mercado que o Brasil tem feito. E logo mais a gente sai com essa publicação também de oportunidades e tendências. Se Deus quiser, já fora da quarentena, todo mundo. Vocês vão lançar isso? Vão lançar essa publicação? Um rápido, assim, para ser uma coisa que seja para os empreendedores ajudarem a pensar, né? Eu acho que a Pipe tem no seu DNA essa cultura do propositivo, que você também tem, não muda tudo, né? Essa coisa do como a gente olha para as coisas e vê o propositivo, porque jornalista, gente de natureza, a gente só olha para problema, o natural. E eu e a Ana somos duas jornalistas que gostamos de olhar para o propositivo. Então, é um pouco esse tom aí de o que tem de possibilidade, de oportunidade, e também de trocar, gente, assim, nunca foi tão importante a gente poder trocar ideias sem preconceito, sem ofender ninguém. Tá todo mundo com essa sensação de angústia, ansiedade, todo mundo conhece alguém que está com Covid, um parente que está no hospital, alguém que perdeu alguém, ou alguém que perdeu o emprego, enfim, tem de tudo. E eu acho que o mais importante é a gente poder escutar mais um ao outro e menos julgar, e nesse momento definir quem está certo ou quem está errado, tomar partido de um algo ou para o outro. Vamos pensar no bem coletivo assim um tempo, e depois a gente talvez possa voltar a discutir das nossos pró e contras de várias coisas no mundo, mas nesse momento é pensar junto, é trocar junto, porque é o melhor que a gente faz para nossa consciência e também para a gente, assim, como empreendedores e pessoas. Isso aí, muito bom, Mário. Já perguntaram aqui se tem oportunidade para empreendedores
dentro da Pipe ali na plataforma? Tem, né? Tem, a gente está com algumas chamadas abertas, a gente está com uma chamada para o Nordeste, aberta, negócios que estão empreendendo por lá. E a gente está com uma para a CLT, que é uma de clima também, uma chamada de negócios com impacto em clima. Mas tem algumas, na verdade a gente tinha várias já no pipeline que acabaram se segurando por conta do corona mesmo, para tentar, porque muitas delas têm como premiação aceleração, investimento, e isso requer um pouco mais de proximidade física, e aí o desafio de fazer tudo online. Então, algumas coisas ficaram um pouco mais para frente, mas logo, logo tem chamada chegando para longevidade, negócio de longevidade, como a gente já comentou, que vai ser uma oportunidade, saúde. Tem, assim, além disso, gente, a gente compartilha muito essas oportunidades que terceiros estão gerando. A gente está, né, em todas as conversas com investidores, conversas com aceleradores e parceiros, com todo mundo, para buscar trazer para vocês oportunidades, porque é isso, tá? Tem muita gente acordando de manhã para pensar como apoiar os empreendedores de impacto. Queria deixar isso dito. Estou vendo aqui as meninas da Pipe, a Andrea e a Raquel, que também compartilham muita coisa com os empreendedores. Então, além da Obrigada, Pipe, Anderson, que falou aqui também. Parabéns, jornalistas que olham para o positivo. Né? É difícil, viu, Anderson? É difícil. Mas Mas sempre tem, né? Faz esse esforço. Isso que a gente usa óculos para enxergar. Para enxergar diferente. Mas é isso, tem muita coisa aberta, assim, gente, vai acompanhando, e é isso, eu acho que faça um autodiagnóstico do que você hoje precisa, o seu negócio precisa, e vá acompanhando as oportunidades, vá trocando com outros empreendedores, usem as lives com os empreendedores, com a Pipe, do Cívico, tem muita gente fazendo live, não precisa nem citar, para trocar. E já o Haroldo está aqui contando, a gente tem para o segundo semestre a Territórios de Futuro 2020, que é uma chamada que o Haroldo faz para negócios que queiram pilotar projetos no Ceará, no impacto em cidades, que é muito legal, já estamos no terceiro ano, e sai também no segundo semestre. Então, enfim, a gente está, é isso que a gente fala, a gente está de casa, mas trabalhando muito. Porque é isso, eu acho que a gente tem quando a gente sente esses surtos, a gente quer também produzir, dar o melhor, e tem muito potencial da gente conseguir ter mais gente, mais marca, mais empreendedor, atuando com impacto socioambiental. Ó, Li, Lucas também entraram. Lucas entrou também, Lívia, beijo, coraçãozinho. Olha, também a Giane Gatti, que é uma jornalista incrível, sustentabilidade, também está aqui acompanhando, também já deu aí um oi. E é isso, vamos juntando, né? Eu acho que tudo isso que a gente já vem construindo, agora potencializou mais, como você falou, Mário, é hora de a gente mergulhar junto nessa história para a gente, né, criar soluções, trocas, sem nenhum tipo de... se a gente tinha uma agenda, porque, assim, é normal, né? Mas vamos deixar as agendas de lado e trabalhar o pessoal da Emperifa. Legal. Então é isso. Obrigada demais aí por ter feito esse momento com o Cívico aqui, participado da nossa live. Também, gente. E tudo mineiro aqui, gente. Beijo para vocês, se cuidem aí. Tá bom, um beijo grande também, se cuidem, vamos continuar aí conectadas. Parabéns aí à Pipe pelo super trabalho que está realizando aí, de trazer tanta informação importantíssima nesse momento ainda mais, né? Obrigada, viu? Um beijo enorme. Vai se falando, gente. Se cuidem. Tá beijo, bom. boa noite. Tchau, gente. Boa noite, Júlio, que entrou agora. Tchau. Tchau.